Bom, pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula recordando as orações coordenadas, tá? Gostaria de lembrá-los que as orações coordenadas são aquelas orações independentes, ou seja, uma oração não depende da outra, certo? E elas podem ser ligadas por vírgulas ou conjunções e conectivo, o que você preferir falar. Por exemplo, nessa frase, tudo passa, tudo muda. A gente vê que é um período composto. Por quê? Porque eu encontro dois verbos. Quais são? Passa e muda, certo? E essas duas orações, elas estão sendo separadas apenas pela vírgula. Percebe que se eu falo para você, tudo passa, você consegue compreender perfeitamente o que eu quero te dizer. E da mesma forma que se eu te disser tudo muda, você também entende perfeitamente. Então, são orações independentes. Uma não precisa da outra para que a gente entenda o contexto, certo? Na segunda frase, nós temos quantos verbos? O primeiro verbo é, e o segundo verbo, estuda. Logo, nós também temos um período composto. Mas nota que nessa segunda frase, as orações são unidas pelo uso da conjunção e, certo? Também são frases que eu entendo muito bem separadas. Por exemplo, ele é inteligente. Você conseguiu entender o sentido da frase, da oração, certo? E se eu falo, ele estuda muito, você também entende o sentido da oração, correto? Porém, elas foram ligadas pela conjunção e, certo? Então, quando eu tenho uma oração que não possui conectivo, não possui conjunção, logo vou chamá-la de oração coordenada assindética. Então, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conectivo. Ou, se você preferir falar, conjunção. Certo? Ao contrário da oração coordenada sindética, que como o próprio nome vem dizer para vocês, sim possui conectivo. Certo? Então, lembram, essa é a diferença entre as duas. As orações coordenadas, elas podem ser assindética ou sindética. Então, agora voltando no exemplo, nós vemos que tudo passa, tudo muda é uma oração coordenada assindética, certo? E o segundo exemplo, ele é inteligente e estuda muito, é uma oração coordenada sindética aditiva, porque o e nos deu a ideia de soma, de adição, certo? Gostaria de dar-los uma dica que normalmente é possível separar as orações coordenadas colocando um ponto entre elas, certo? Por exemplo, eu poderia reescrever essa frase da seguinte forma: tudo passa. Tudo muda, certo? Da mesma forma que a segunda. Ele é inteligente. Ele estuda. Perfeito? Então, sendo assim,
As orações coordenadas sindéticas, elas serão classificadas como aditiva, quando ela trouxer a ideia de adição. Por exemplo, nós jantamos e fomos ao cinema. Quer dizer que além de jantarmos, fizemos mais alguma coisa. São exemplos de conjunções aditivas e, nem, mas também, certo? Ela será adversativa quando der a ideia de oposição. Por exemplo, fui ao mercado, mas não comprei nada. Geralmente quem vai ao mercado traz alguma coisa, né? Então, são exemplos de conjunções adversativas, mas, porém, contudo, tá? Elas serão alternativa quando der a ideia de opções ou alternância. Por exemplo, ora chora, ora sorri, tá? São exemplos de conjunções alternativas ou, ora, já, tá? Geralmente, para dar a ideia de alternância, nós vamos repetir as conjunções. Ora chora, ora sorri, tá? Será uma oração coordenada explicativa, como o próprio nome diz, dá uma ideia de explicação. Fui dormir cedo porque estava cansada. São exemplos de conjunção explicativa, porque e o uso de pois quando ele estiver antes do verbo. Já as orações conclusivas, elas deverão dar a ideia de conclusão. Por exemplo, não estudou, logo foi mal na prova, certo? É a consequência de não ter estudado. São exemplos de conjunções conclusivas. Logo, portanto, e o pois depois do verbo. Lembram dessa diferença, tá? Quando for explicativa, o pois ele será antes do verbo. E quando for conclusiva, o pois ele estará depois do verbo. Lembraram? Então agora, depois da gente ter recordado as orações, eu quero que vocês façam os exercícios de revisão no caderno, tá? Eu estarei enviando um arquivo no Word e quero que vocês copiem as perguntas e depois respondam, tá certo? Qualquer dúvida, pode procurar a professora.